Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Coutinho e nesse conteúdo eu quero falar com vocês sobre o termo tempo na Bíblia. Tempo na Bíblia é muito interessante porque, embora em português nós vamos ver a palavra tempo se repetir, em grego, e é por isso que a exegese é importante, o Senhor ele fala sobre dois tipos de tempo diferentes. Um é o kairos e o outro é o cronos. Pastor, mas o kairos não é para Deus e o cronos não é para o homem? Não, isso não existe na Bíblia. Os dois podem ser aplicados para Deus e os dois podem ser aplicados para o homem, tá? Então vai depender do contexto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo onde kairos é usado para o homem, tá bom? Vamos abrir Mateus 12, versículo 1. Diz assim: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Então estava Jesus e os discípulos, e o texto diz, por aquele tempo. A Bíblia está especificando quando foi? Ela deu uma data ou uma quantidade? Não. Então sempre nesses casos, nós vamos falar de um tempo ou de uma qualidade de tempo. Então no grego, para esses casos, se usa o termo kairos. É quando você não tem uma data sendo especificada ali, ou uma quantidade de tempo, por exemplo, um ano, um mês, um dia, 15 dias. Então, para esses casos onde o tempo não é especificado, onde você só fala da qualidade dele por aquele tempo, né, sem querer dar os detalhes do tempo exatos ali, você tem que usar o termo kairos. E é isso que a Bíblia faz, ela usa o termo kairos nesses momentos em que ela não quer ser específica com relação ao tempo, mas sim falar da qualidade do tempo, tá? Aconteceu em algum momento, ela não quer entrar nos detalhes, ela vai usar nesses casos sempre o termo kairos. Um outro exemplo é Mateus capítulo 14, versículo 1 também. Por aquele tempo, olha aí, por aquele tempo, esse tempo é kairos no grego, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus. Quando Herodes soube da fama de Jesus? A Bíblia não especifica. Então, para esses casos, o Espírito Santo colocou ali tempo kairos, tá? Porque é um tempo no sentido de qualidade dele, tá? E não no sentido de quantidade. Vamos ver agora um outro exemplo. Acho que é Mateus 8, 29, onde Deus estabelece o fim dos tempos, né? O fim do mundo, o dia do juízo, etc. E o diabo usa esse termo kairos também no contexto divino, né? Então nos outros ali eles eram mais humanos, nesses dois primeiros que eu citei. Vamos ver agora o inimigo usar o termo kairos num contexto divino, falando sobre o fim dos tempos. Mateus 8, 29. E eis que gritaram: que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Então esse tempo que o inimigo usa aqui é também o termo kairos. Por quê? Porque o inimigo não sabe a data exata. Ele não está falando aqui da data, ele não sabe o dia, ele não sabe o ano, ele não sabe nada. Jesus explicou isso, né? Ninguém sabe o dia que isso vai acontecer. O dia do fim. Então o dia do fim é uma qualidade e não uma quantidade, uma data exata, porque ninguém sabe. E é esse termo que o inimigo vai usar aqui. É um tempo de qualidade, o fim dos tempos, tá? Então, para esses casos, seja no contexto divino ou humano, quando você trata de qualidade e não de quantidade, é o termo kairos. Então agora vamos analisar o termo cronos. O termo cronos, diferente de kairos, ele é usado para falar sobre tempos específicos, geralmente quantidade ou o dia que aquilo ali aconteceu, tá? O dia na história, o dia no calendário, o dia que aconteceu aquilo ali em determinado momento da história. Então, quando você está sendo específico, eu quero saber o dia que isso aqui começou, eu quero saber o dia que aquilo ali terminou. Então, para esses casos, tem que ser o termo cronos, tá bom? Se eu vou falar, olha, eu virei a ti em um tempo de um ano, esse tempo que foi especificado é cronos, tá? Vou trazer aqui algumas passagens em que não tem o contexto divino, tá? Deixa eu abrir aqui em Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino:
há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Então, Cronos, não no contexto divino, ele está sendo usado aqui por Jesus para poder perguntar ao pai desde quando aquele menino sofre com aquilo ali, tá? E aí o pai vai dizer desde a infância, ou seja, para esses casos, como eu expliquei, quando você quer saber o tempo exato, a quantidade ou a data em que algo aconteceu, você vai usar o termo Cronos, tá bom? Mas Cronos, como eu falei, assim como Kairos, também pode ser usado no contexto divino, onde o próprio Deus estabelece um tempo usando Cronos, tá? Vamos abrir aqui em João 7:33. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo, Cronos, estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Ou seja, quando Jesus ele estabeleceu o tempo que ele ficaria aqui ainda, ele disse que seria pouco tempo. Ou seja, Jesus está estabelecendo, através da palavra Cronos, a quantidade. Então esse pouco aqui não é o pouco de qualidade, pode ser mais, pode ser menos, não. Quando Jesus disse pouco tempo, é porque Jesus está sendo específico em dizer que a quantidade era muito pequena. Então, para esses casos, onde você está especificando a quantidade, você usa o termo Cronos, tá bom? Então, gente, basicamente é essa a diferença, tá? Só resumindo aqui, Cronos e Kairos são usados para Deus e para as pessoas. As pessoas também usam esses dois termos, o próprio inimigo também usa, tá? A diferença está no tipo de tempo. Quando Deus ou os homens querem falar sobre qualidade de tempo, é Kairos. Quando a gente quer falar sobre quantidade de tempo, ou um tempo específico, uma data específica, é Cronos. Aproveitando o assunto, né, eu quero usar o termo Cronos para dizer que o tempo em que você deve entregar a sua vida para Jesus é a partir desse minuto, desse segundo que você está consumindo esse conteúdo, tá? Não deixe o tempo Kairos tomar conta dessa entrega da sua vida para Jesus. Um dia eu vou entregar, em algum momento eu vou entregar, em algum momento eu vou tomar decisão. Não usa para isso o tempo cronológico, tá? Como diz o autor de Hebreus, né? Se hoje você ouviu a voz do Senhor, o teu Deus, não endureça o seu coração. Então que hoje seja esse tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Deus te abençoe e até o próximo conteúdo.